Bom dia a todos e a todas. Dando continuidade à sequência de vídeos sobre o cultivo de orquídeas, agora eu estarei falando para vocês sobre um outro ponto bastante interessante para o bom desenvolvimento da orquídea, que é a rega. No entanto, antes de falar de rega, é preciso que tenhamos uma ideia de substratos. Precisamos ver qual o tipo de substrato. A rega ela precisa ser realizada pensando no tipo de substrato que utilizamos para poder estar plantando essas orquídeas. Por que isso? Porque alguns tipos de substratos, alguns retêm um pouco mais de água, fica por mais tempo encharcado, outros nem tanto, e é por isso que precisamos saber o tipo de substrato que a orquídea está fixada ou está plantada. Para aí, a partir daí, nós termos o controle da umidade adequada para o bom desenvolvimento da orquídea. E eu vou chegar aqui um pouco mais próximo, que é para a gente ver os diferentes tipos de vasos que eu utilizo e os diferentes tipos de substrato também e onde a orquídea está fixada. Então, chegando mais próximo e numa visão mais de cima, podemos ver o tipo de substrato. E eu vou aproximando aqui para que vocês consigam perceber com maior nitidez. Então aqui eu tenho um vaso de plástico, com uma catleia plantada, e o substrato que eu utilizo aqui é a casca de coco. Aqui não é a fibra de coco, é a casca. A fibra eu vou falar num outro vídeo, mais especificamente. Aqui eu tenho também a fibra, a casca do coco, numa Phalaenopsis. E aqui eu já tenho o coquinho de Ouricuri. E tudo isso que vocês podem ver aqui são raízes. Então, o substrato aqui é o mínimo possível que tem. E esse vaso é um vaso de barro. É um vaso de barro. E depois eu vou estar falando para vocês, quando eu estiver falando da rega, a diferença entre o vaso de barro e o de plástico. Aqui é um híbrido. E aqui eu já tenho um outro híbrido no vaso de plástico, com casca de coco e caule de uma planta chamada canela de ema. Depois dela morrer, você pode estar pegando esse caule já seco e utilizando como substrato. Aqui uma outra catleia, é aquela que eu já até mostrei num outro momento. E ela também tem o mínimo de substrato possível. Aí ela tem caroço de siriguela e ouricuri velhos. E as raízes elas se fixam na parede do vaso. E ali aquela orquídea do banquinho. Então, assim, voltando para a questão da rega. A rega vai depender do tipo de substrato e do tipo de vaso que a orquídea está se desenvolvendo. O vaso de barro, ele não retém tanta umidade, então você rega a planta, principalmente se for em regiões secas e muito quente, você pode regar diariamente, porque o vaso de barro ele absorve a água com maior facilidade. O vaso de plástico, nem tanto. E principalmente
levando em consideração a quantidade de substrato que tiver dentro do vaso. Eu procuro colocar o mínimo possível, o suficiente para a orquídea se desenvolver perfeitamente, ou se desenvolver dentro digamos, dentro do possível. Porque você colocar muito substrato, de certa forma, acaba compactando muito as raízes e ela não se desenvolve muito bem, além de reter muita umidade, o que pode acarretar em contaminação por algum agente patogênico e vir a prejudicar o desenvolvimento da orquídea. Aí depende também do tipo de substrato, né? Se é casca de coco, se é fibra de coco. A fibra de coco já retém mais umidade, a casca de coco nem tanto. A casca de coco você pode regar diariamente porque não vai reter essa umidade, além da durabilidade também que tem a casca de coco. Então assim, a rega é imprescindível para o bom desenvolvimento da orquídea e vai depender também da região, substrato, o tipo de vaso e a região, se é uma região que chove muito, se é uma região muito seca. Então tudo isso deve levar em consideração. Então a orquídea, tem muitas pessoas que dizem, rega 1 a 2 vezes por semana. Não, isso vai depender de todos esses fatores que eu pontuei aqui agora. No próximo vídeo eu estarei falando mais especificamente sobre cada tipo de substrato que eu utilizo. Espero que tenham gostado, pessoal. Espero que essas dicas venham a ajudar vocês e principalmente aquelas pessoas que queiram iniciar o cultivo de orquídea que não tem ainda um conhecimento mais aprofundado. Muito obrigado.